Programa não recomendado para menores de 10 anos. Todas as vezes que eu fiz lives com essa criatura de Deus maravilhosa que nos deu o presente de estar aqui em São Paulo hoje e num dia totalmente atípico, eu cancelei tudo para estar aqui com ela. É um presente assim inenarrável, porque eu não conhecia a irmã Zélia e foi uma surpresa, assim, foi um presente realmente de Deus quando eu recebi um WhatsApp da Eliana Sá falando que a irmã Zélia gostaria de fazer uma live comigo. E eu, claro! E foi assim que a gente se conheceu, marcando essa live. E eu fiquei muito surpresa com tudo que ela me contou nessa live, de coisas que ela tinha ouvido, colocado em prática, assistido aqui no Mais Saúde. Nós vamos dar uma conversadinha. Primeiro eu quero agradecer assim, a Deus pela sua presença aqui. Sabe, a gente estava, né, Priscila, ela está lá me ouvindo. Como a gente queria que a senhora viesse e Deus deu de presente assim, essa surpresa. Sexta-feira passada eu chego aqui, a surpresa, então agora marcamos hoje para a gente gravar. Irmã Zélia, muito obrigada. E eu gostaria muito que a senhora falasse e contasse como que foi a sua experiência, porque eu considero o programa Mais Saúde aquele programa que é aquela sementinha que cai e no momento oportuno vai brotar, vai germinar. Então, eu tenho muita fé que muitas vezes as pessoas estão passando na frente da televisão, ouviram alguma coisa, mas ali plantou-se uma semente. O que a senhora acha? É uma alegria para mim, em primeiro lugar, estar aqui. Eu creio que Deus, Ele é Deus das surpresas, né? Porque essa foi uma surpresa muito grande que Deus fez. E eu falo que toda Via Cruz, ela desemboca numa bela Páscoa. Porque o mês de abril, assim, para mim, foi um mês de muita cruz. E Deus me proporciona com que eu entre no mês de maio experimentando uma Páscoa muito grande. E é assim a vida, né? O percurso da vida da gente. E essa foi uma das Páscoas, né? Tá aqui na Canção Nova, lugar que eu tenho muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida de bom. E ainda a surpresa maior foi o nosso encontro realmente, né? Então, essa foi uma surpresa preparada por Nossa Senhora mesmo. E veja, é uma gratidão a Deus, porque já faz muitos anos, não é de hoje, que eu tive a experiência de escutar pela primeira vez a doutora Gisela no programa Mais Saúde da Canção Nova. Eu estava de férias em Goiânia com a minha mãe, eu fui para a casa de uma comunidade que nós temos lá, da Copiosa Redenção. E nas férias eu aproveito, eu gosto muito de ver TV nas férias, principalmente a Canção Nova, que é uma TV que eu tenho muito apreço, muito carinho e muita gratidão à vida do Padre Jonas. Então, ali eu estava vendo Canção Nova e, de repente, quem que aparece no próximo programa? A doutora Gisela, e começou a falar e eu fiquei ali. Mas foi tão gostoso escutar ela falando, e ela começou falando do suco do couve, do detox, e eu fiquei tão impressionada. Eu falei, gente, isso é voz de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu sempre viajei, sempre dirigi muito, sempre estive em vários lugares diferentes pregando, e eu então ainda não tinha dimensão do quanto que era importante tomar o suco de couve. Mas a sua palavra, ela me convenceu, ela entrou como uma flecha dentro do meu coração, que é assim que a palavra de Deus entra, né? E uma palavra movida pelo Espírito Santo, mesmo que seja toda a ciência colocada ali do que ela aprendeu, é uma força da palavra que entrou dentro de mim como uma voz de Deus. Naquela hora eu entendi
Deus falando, Deus usou da tua fala para falar comigo. Você quer ter boa saúde? Então você adote esse caminho para você. E eu sou muito fiel naquilo que Deus fala. Eu falei, não, isso é muito simples, muito barato, muito fácil para fazer. Eu só preciso de disciplina diária. E isso, graças a Deus, Deus me deu em muitas outras coisas. Então eu vou ser nisso também. E até a minha comunidade diz que eu nunca viu tanta fidelidade numa pessoa para tomar um suco todos os dias como eu tenho, né? Nesse caminho que eu aprendi, que Deus me deu, como eu vejo uma herança que eu vou levar, e não só para mim. Quantas pessoas hoje, com o meu testemunho, hoje também tiveram uma mudança de vida, adotando um caminho simples, mas um caminho de muita eficácia. Então, para mim, minha gratidão mesmo de estar aqui com você e de poder falar isso. E foi uma coisa muito boa quando eu falei que eu queria muito, no tempo da pandemia, fazer uma live com a doutora Gisela, para poder, né, agradecer pelo bem que ela trouxe para o meu ministério, para a minha vida. E aí eu falei, mas jamais ela vai querer fazer uma live comigo, imagina, a doutora Gisela. Mas não, eu sou assim, eu sou ousada, né? Não custa tentar, mas ela foi tão carinhosa, ela foi tão amorosa, claro que a gente vai fazer. E ali então iniciou o nosso caminho, né? Então Deus é bom demais para poder, Ele escreve uma história de amor na vida da gente, que às vezes a gente fica assim, né, sem ação, para dizer para o Senhor, muito obrigado. E hoje tem a graça de falar isso pessoalmente. Ai, Irmã Zélia, mas me trouxe tanta alegria, porque é muito bom quando a gente pode colher os frutos de uma coisa que a gente planta sem menor interesse, mas eles vêm, né? E vêm em profusão, porque é pura gratuidade, realmente. Deus faz coisas lindas na natureza, tá ali pra gente. E Deus não é complicado, Deus é simples. Por isso que a senhora falou assim, a mesma coisa tão simples. Não tem uma passagem na Bíblia que depois alguém falou, mandaram o recado que Jesus disse para ele, não, vai lá, se banha no rio. Eu falei assim, mas só isso? Naamã, a cura de Naamã. Mas só isso? Se banha 7 vezes na água do rio. Mas só isso? Pois é, às vezes a gente precisa de coisas assim, muito estratosféricas, mas não. Deus é simples e a simplicidade dele está na natureza, naquilo que ele entregou pra gente. E uma grande surpresa para mim foi saber que a irmã Zélia, não sei se você sabe, sabia que ela estudou farmácia? Estudei farmácia, e uma das coisas que mais eu gostei assim de estudar na farmácia foi, eu fiz uma especialização de plantas medicinais. E aí eu passava tempo estudando cada planta, e é por isso que hoje eu valorizo tanto as plantas medicinais, porque elas são um remédio. Deus é perfeito. Ele colocou ali um remédio para tudo. Então, é um caminho fascinante quando você estuda o princípio ativo de cada planta, que você entende. É por isso que a gente, né, ensina as pessoas que você não pode tomar um monte de remédio uma vez, né? Então, às vezes, a pessoa quer misturar 10 mil ervas e não dá muito certo. Mas, então, esse caminho, quando a gente aprende que Deus, na sua perfeição, Ele deixou tudo que a gente precisa para o nosso corpo, tá na natureza. E eu vejo isso claramente nos biomas brasileiros. Gente, para cada região, ele colocou as PAMPs, plantas alimentícias não convencionais. Irmã, fala uma coisa muito séria. O Brasil não tem falta de comida, tem falta de informação. Porque ali do lado, de repente, você tem fazendo uma cerca viva, aquela minha famosa Ora Pro Nobis, que eu amo de paixão. Gente, ali é a carne verde, tem ferro. Hoje eu trato o meu paciente,
primeiro com Ora Pro Nobis e depois, se por acaso precisar de uma suplementação, nós vamos nisso. Mas estão me avisando que já acabou o programa de hoje, mas a gente vai continuar amanhã, porque a irmã Zélia vai ficar aqui conosco essa semana e nos dando prazer e contando tantas coisas maravilhosas desse Deus nosso que deixou tudo tão maravilhoso para, assim, esticar a mão e tá ali. Irmã, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Até amanhã, hein?